Vamos lá ao capítulo 17, lembrando um pouquinho o capítulo 16, quando Aitofel dá um conselho para Absalão que ele pegue as concubinas do seu pai e mostre para todo o povo de Israel que ele está violando cada uma delas. Isso lhe daria, segundo Aitofel, uma força, um poder maior na sua ambição de reinar sobre Israel, lá em Jerusalém. Então, ele fez isso. Nós vimos lá no finalzinho do capítulo, e ele continua aconselhando. Lembram-se que também, no verso 23, do 16, era como resposta de Deus. Eles ouviam, ou Absalão ouvia Aitofel, como se Deus estivesse falando com ele, como um profeta trazendo uma mensagem para Absalão. E ele não se deu bem em nenhum momento. Um falso amigo, um falso conselheiro, alguém que queria destruição de Davi, com toda razão, e agora vem mais alguns conselhos, só que Uzai está ali para aconselhar da mesma forma Absalão. E Uzai estava ligado a Davi. Então vamos ver o que vai acontecer neste capítulo. Lá no verso 17, disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, bastante gente, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Era alguma coisa, uma vingança pessoal, não é? Como nós já explicamos aqui. Vou assaltá-lo, não é? E vou fazê-lo ficar cansado. Ele já está cansado, está frouxo de mãos. Eu espantarei o exército de Davi e matarei somente a ele. É vingança, é uma vingança pessoal. Uma vingança que sai do meu coração pelo que ele fez com a minha família. E tudo tem uma consequência, eu já expliquei aqui, né? Bom, daí eu faço voltar o povo, todo mundo vai te seguir, porque Davi está morto, não derramo sangue de ninguém e todos vão servir ao rei Absalão. O que acha desse meu conselho? E Absalão prontamente disse: muito bom o conselho. Acho bom. Verso 4. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Um conselho insano, né? Que só via a posição de Aitofel. Ele precisava matar Davi para se vingar. Bom, tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou dizendo desta maneira, falou a Aitofel: faremos segundo a sua palavra, se não, fala tu. E Aitofel então usou a palavra e disse: o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Que prudência, né? Ele não bate de frente com Aitofel. Ele diz: olha, eu acho que esse conselho desta vez não é bom. Ele então é um conselheiro. Não vamos tirá-lo do cargo, né? Não vamos diminuí-lo. Desta vez não vai. O que esse camarada usou aqui é uma coisa preciosa para a gente aprender. Mesmo quando a gente não concorda com alguém, a gente não precisa destruir a pessoa, né? A gente pode falar da ideia. Eu tenho falado muito isso em comissões lá na minha igreja, né? A gente tem que tomar decisões, comissões, e isso fiz durante muitos anos, toda a minha vida. Há pessoas que são contrárias, você deve ouvir. E quando você vai rebater a ideia, que você tem uma ideia diferente, você nunca deve se exaltar e nunca deve ir contra a pessoa, mas sim contra a ideia. Eu não concordo com isto que o fulano falou, há uma experiência especial, mas a minha visão nesse assunto é diferente. Aí você mantém a linha aberta, né? Marido e mulher também. Você não sabe nada, é isso. Pronto, estragou tudo. A maneira que você fala faz toda a diferença. Palavras ásperas vão redundar em palavras ásperas também. Se eu vou devagar, não concordo com a ideia, eu amo você, mas não gostei daquilo que você fez. Aí é diferente. Uzai mostra toda a sabedoria aqui, porque ele vai dar um outro conselho. Um conselho também de interesse pessoal e do reino de Davi. Mas um conselho inspirado. Absalão usurpou o reino, se autoproclamou o rei,
não estava certo o que ele estava fazendo, mas estava acontecendo. E ele diz, não desta vez. Bom, então continuou Uzai. Bem conheces teu pai, seus homens, verso 8 agora, e sabes que são valentes e estão enfurecidos como a ursa do campo, especialmente porque ele trouxe as concubinas e as usou publicamente, não é? E também por ter usurpado, principalmente, né, o trono. Bom, também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Ele vai estar escondido numa cova, em algum lugar. Então, até vocês acharem, muita gente vai morrer. Os homens estão preparados para a guerra. No verso 11, ele usa a palavrinha que eu gosto muito. Eu, porém, né, o conselho de Aitofel hoje não é o melhor. Mas eu tenho uma consideração. Davi é homem de guerra. Davi não vai se render assim, e o seu exército não vai se render assim. Você não vai separar o exército de Davi e matar só ele. Então, eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba. Isso era uma frase comum, de Dan até Berseba, porque era a maior parte, né? Em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás no meio deles. Qual era a ideia de Aitofel? Eu vou, me dê 12.000 homens, eu vou. Eu estava preparando um pouco o seu caminho também, né? Para alguma coisa maior. Aqui, Uzai diz assim, você vai, você é o rei, vai para lá. Era uma cilada, sem dúvida nenhuma. Cairemos sobre ele, verso 18, como orvalho cai sobre a terra, e não ficará em nenhum dos homens que com ele estão, nenhum só. Todos serão destruídos. Bom, Deus estava por trás desse conselho. Verso 14 diz, então disseram Absalão e todos os homens de Israel, melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Isso foi terrível para Aitofel, porque caíram todas as suas pretensões, né? Pois ordenara o Senhor que fosse assim dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse sobre Absalão. Deus estava por trás de tudo isso. Deus está sempre por trás das nossas necessidades, dos nossos problemas, das nossas lutas pessoais, das pequenas e das grandes. Aqui Deus usou Uzai para colocar Absalão no seu devido lugar. Imagine um rei assumir um lugar. Deus não queria um rei, agora tem um rei. E esse rei assume e quer matar o seu antecessor. Não foi a mesma coisa que Davi fez. Foi mais justo nesse caso. Absalão não. Absalão queria derrotar a todos. Não fique nenhum. Gostei da ideia. Todos morram. Gostei da ideia de Aitofel. Davi morre. Mas a ideia de Uzai era maior. Todos morrem. Então eu prefiro essa. Vamos acabar com todos. Esse era o coração de Absalão. Que tipo de rei esse homem seria? Como ele conduziria o povo para Deus? De forma nenhuma. O conselho dele, a base do conselho dele, estava em Aitofel, estava no homem, no ser humano, e não estava em Deus. Ele considerava o conselho de Aitofel como se fosse o conselho de Deus, mas não era, porque Aitofel não estava ligado a Deus. Muito sério este assunto, bem? Agora no verso 15, acontece que Uzai passa para frente esta nova. Uzai fala com Zadok e Abiatar, sacerdotes, e assim aconselhou Aitofel, Absalão, e eu aconselhei desta forma, diferente, né, dizendo que eles não passassem a noite e fossem. Então estavam Jonatas, que não é aquele amigo de Davi, é outro, né, e Ahimaás, filho de Zadok, o sacerdote. Estavam junto a uma cidade chamada En-Rogel, e uma criada lhes dava aviso, e eles iam e diziam ao rei as coisas que precisavam falar, e entravam na cidade de novo. Alguém os viu, disse que eles estavam ali para partir, chegou até Absalão, e os soldados de Absalão o procuraram. Partiram logo apressadamente, entraram numa casa de um homem em Baurim, cidade perto, que tinha um poço no seu pátio. Eles desceram no poço,
perdão, a mulher desse colocou ali uma coberta, espalhou grãos pilhados, diz aqui, de cereais, ou pilados de cereais, socados, né, de pilão, pilados de pilão, e ficaram ali. Os soldados passaram, perguntaram se eles tinham passado por ali. Sim, passaram, mas já foram. Já atravessaram o rio, já foram embora. Eles se retiraram, os dois, Jonatas e Ahimaás, saíram e levaram a notícia para Davi. Davi arregimentou seus homens e montou uma estratégia. Para enfrentar todo este povo, né, como a areia do mar, que estava com Absalão, e o próprio Absalão estava ali também. O 18 vai contar os detalhes, em mais detalhes, esta batalha. Agora vem um hiatozinho aqui, um parênteses, podemos dizer assim, sobre Aitofel. Aitofel percebeu que Absalão não ia ouvi-lo mais. Havia muita ganância dele, né? E não ia ouvi-lo. Seu conselho foi desprezado. E ele foi, arrumou toda a sua casa, colocou todos os seus negócios em ordem, diz a Bíblia aqui, e se enforcou. Verso 23. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Acabou. A vingança é um prato que a gente come frio, né? Foi com muita sede ao poder. Conselhos ruins, conselhos errados, como se Deus estivesse falando através dele para Absalão. Mas a palavra de Deus é que mantém este tipo de conselho que você e eu precisamos. A palavra de Deus. A palavra de Deus contém a verdade, contém a voz de Deus. E é aí que nós precisamos. Bom, a vitória vai acenar sobre o exército de Absalão. Aqui diz que sobe, verso 27, Maquir e Barzilai viram o exército de Davi e lhes deram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e trouxeram tudo a Davi para que este pudesse usar e reforçar a saúde dos seus guerreiros, né? Deus tem sempre esses detalhes pequenos, né, como mimos para nós. Comida, muita comida. As pessoas estavam do lado de Davi. Com segurança, eu posso dizer que a Bíblia é que tem o melhor conselho para nós. Sempre. Já tenho falado em outros programas e vou repetir, é bom a gente repetir, para se lembrar sempre que este livro contém a vontade de Deus, não foi escrito por homens, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. E homens santos da parte de Deus escreveram. E não há nenhuma elucidação humana aqui. Aqui é um livro supervisionado pelo Espírito Santo. Então ele é útil para instruir na justiça. Quando a gente foge desse livro, quando a gente inventa alguma coisa fora desse livro, a gente está a ponto de entrar num poço sem fim. Embora entremos num poço sem fim, Deus pode nos ajudar novamente. Pode nos chamar para este livro. Pode nos buscar, pode nos resgatar. A triste história de Absalão, que ouviu alguém que estava indo por outro caminho. A triste história de Absalão, que queria o trono antes que seu pai morresse. Ganância, sua vida toda. Não estava nos planos de Deus. Deus queria que ele fosse um homem extraordinário para poder dar sequência à pregação do seu reino aqui na terra. Vamos orar? Eu gostaria de orar com você nesse momento, pedir a Deus. E nesta oração compartilhada, eu vou falar um pouco, você fala um pouco, e eu termino com uma oração em nome de todos nós. Vamos orar. Pai bondoso, agora os nossos queridos amigos e amigas querem te dizer alguma coisa e querem agradecer e louvar o teu nome nesse instante. Pai, é desejo também colocar diante de Ti as nossas necessidades, os nossos dilemas. Já que agradecemos, agora precisamos que o Senhor nos oriente. Então vamos pedir algumas coisas neste momento.
acredito profundamente que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor está nos vendo e entendendo profundo no nosso coração. Que possamos buscar, seja qual for o dilema da nossa vida, o problema que estamos enfrentando, que possamos buscar neste livro maravilhoso a orientação. Através da oração, o toque do Espírito Santo, se estamos envolvidos num problema que parece não ter solução, Senhor, dá-nos um facho de luz para entendermos a Tua vontade, para entendermos o Teu desejo para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.